Então, foi dentro da realidade que Sassamutema vivia. Então, tem muito a ver com todo... eu penso que tem muito a ver com o método que ele adotou, tudo isso, porque estava dentro da realidade. É outra coisa quando a gente faz algo dentro da realidade, do meio em que eles precisam, né? Principalmente quando são adultos. Eles têm mais dificuldade em assimilar certas palavras. Quem é o pedreiro vai assimilar o cimento, o tijolo. Quem está na roça é a enxada, a foice. Porque é a realidade deles, né? É a Dentro da realidade de deles. cada um. E ele teve essa visão e expandiu isso aí por onde foi. Paulo Freire, ele acreditava que o diálogo entre as pessoas era o fundamental. Paulo Freire, primeiro ele ouve muito, para ele poder, a partir daquela audição, ele ter um diagnóstico. Então, assim, Paulo Freire, ele teve uma passagem muito importante em Pernambuco, onde ele conseguiu alfabetizar 300 jovens e adultos, né, em 40 horas. E nessa alfabetização, ele teve uma repercussão muito grande no Rio Grande do Norte. E nessa repercussão, na época, né, em 1961, o presidente do Brasil, o João Goulart, chamou a atenção dele, Marechal Castelo Branco, onde ele percebeu que aquela pedagogia de Paulo Freire era extremamente perigoso. Por quê? Porque Paulo Freire, ele tinha um olhar comum, né, o ouvir o outro, né? E a pedagogia de Paulo Freire iria interferir no processo político do país naquela época. Ele escreveu a obra principal da vida de Paulo Freire, que foi Pedagogia do Oprimido, no Chile. E lá ele teve acesso, né? Ele teve acesso a fazer o que ele mais gostava, era educar o povo. Ele queria estar no meio do povo, do meio das pessoas pobres. E ele acreditava muito na educação linear, né? Onde o professor ele está no mesmo patamar do que o aluno. Ele sabe tanto quanto o aluno sabe, né? Então, tanto ele está aprendendo quanto ele está passando a sabedoria, né? Os aprendizados dele também. Ele acreditava muito nisso. Lá em Pernambuco, Angicos, como ele conseguiu fazer esse tipo de educação, a alfabetização, que era muito importante, e isso mexe um pouco, né, com a estrutura do país, porque a partir do momento que Paulo Freire achava interessante alfabetizar, você ia ter uma participação efetiva no país. E lá em 61, as pessoas não votavam ainda no Brasil. Os analfabetos não votavam. E eram muitos. Exatamente. Isso tornava-se assustador. E a ideia era justamente essa, né? Que somente a elite tivesse no poder, né? Só eles tivessem acesso à educação, à boa educação, a tudo, né? Então, exatamente. Então, essa forma do Paulo Freire tornava-se uma coisa perigosa. Porque abriu o conhecimento das pessoas, né, de olhar as coisas de uma outra forma. É outra visão. Exatamente. Isso é assustador. E porque foi a de ideia na forma- época não era isso. E foi de forma que ele botou o povo no mesmo nível do professor-aluno. Isso, que Não antigamente O aluno tinha um acesso, flexibilidade ao professor. Porque antes o professor era superior. sim. Ele que era o O dono único da detentor da verdade, verdade, de todo o conhecimento, da razão, de era todas as tudo coisas, professor. né? E essa ideia dele problematizar, né, todas as questões, visão. tornarem as pessoas a terem uma visão crítica, né, sobre as coisas, problematizar as coisas, né? E aí Pensar tem nas problema, co- né? A Exatamente. visão. O que é, né, você levar pessoas a pensar, né, a criticar, a não aceitar aquilo tudo que está sendo imposto, o porquê das coisas, né? Isso foi um foco bem grande da teoria O professor era o dele. dono da verdade Exatamente. nessa época, sabia de tudo, era ele. O aluno não tinha vez, não tinha esse diálogo com o professor. Não tem o poder da fala, Não, né? Não e tinha o ele poder de quis- dialogar. Ele foi e nivelou. Leciona na Unicamp, como ele trabalha já como professor e começa a implementação do trabalho dele, da metodologia dele, porque o foco de Paulo Freire era alfabetizar jovens e adultos. A gente tem que ressaltar também que quando ele volta para o Brasil, a deputada Erundina, na época, ela era prefeita da cidade de São Paulo, né? E ela chamou Paulo Freire para ser secretário de Educação, né? Então teve todo o reconhecimento. Fato interessante que eu estava lendo sobre,
fala que quando o Paulo Freire, depois que ele foi preso, depois que ele retornou, aqueles 300 pessoas que ele alfabetizou em 40 horas, ele voltou, ele retornou. E essas pessoas que retornaram foram pessoas que foram até ele, que se tornaram médicos, muitos se tornaram professor. Quer dizer, ele não foi só, ele serviu de exemplo para muitas pessoas. Foi interessante porque ele chegar lá, aquelas pessoas adultas, que não conseguiam, que não aprendiam, que não tinham oportunidade, e de repente, essa mesma pessoa, seu professor, voltar e ver que aquele aluno cresceu, evoluiu, se tornou professor através dele, porque ele se tornou um exemplo. As pessoas olharem e falar, poxa, que professor, né? Então isso é uma coisa muito interessante. Eu achei muito importante essa parte dessa questão dele retornar e visitar essas pessoas que ele alfabetizou. Parecido, claro que vai ter. Mas é Não para a luta armada e não para uma revolução. Ele acredita que através do diálogo literalmente da educação, né, Cris? É através da educação que a gente pode movimentar, mudar a sociedade. Educação transforma pessoas, pessoas transformam o mundo. Durante muito tempo, muita gente me pensou em mim ou falou em mim como se eu fosse um especialista em métodos e técnicas de alfabetização de adultos. Não é que eu ache que ser um especialista em alfabetização de adultos é uma coisa inferior. De jeito nenhum, eu acho uma coisa de uma importância enorme. Mas só que a minha preocupação desde o começo era um pouco mais gulosa do que essa. Quer dizer, o que eu buscava já naquela época, nos anos 50, era uma crítica à educação brasileira. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, à beira da antiga estrada de ferro, começaram uma revolução. Sua primeira fase durou apenas 40 horas. O alvorecer de autêntica reforma de base que está repercutindo em todo o Brasil e que possivelmente logo envolverá o país inteiro. Para mim, o exílio foi profundamente pedagógico. Quando exilado, tomei distância do Brasil, comecei a compreendê-lo melhor.